as gestantes da maturidade são as que ganham menos peso, elas têm um controle, porque elas sabem da importância de ter uma alimentação correta, né? Elas vêm frequentes na consulta, elas fazem os exames exatamente na semana que eu pedi, né? Então elas têm como que eu posso dizer? Um olhar diferente. Podcast a Mãe! Olá, esse é mais um episódio do Podcast a Mãe, nosso bate-papo sincero sobre maternidade real. Hoje a minha convidada é a doutora Carolina Cursi, que é ginecologista e obstetra e especialista em reprodução humana, e a gente vai falar sobre gravidez tardia. Oi, Carolina, obrigada por participar aqui do podcast. Tudo bem, Juliana? Uma Tudo bem, alegria você? estar aqui fazendo parte, né, do seu podcast, de um Que assunto que bom, eu sou suspeita, mas que eu amo muito falar. que bom. E é um assunto muito importante, né? Porque as mulheres estão tendo filhos cada vez mais tarde. Segundo dados que eu peguei aqui do IBGE, entre 2000 e 2019, quer dizer, num período de quase 20 anos, o índice de mães com idade entre 30 e 39 anos passou de 26% para 39,1%, né? Quase 40%. Aumentou muito. E com a pandemia do coronavírus, a gente tem pesquisas mostrando que mais mulheres estão adiando ainda mais a gestação, esperando esse período de crise na saúde passar para poderem ter seus filhos. É, Então, eu queria começar te perguntando se essa pesquisa corrobora o que você vê no seu consultório, né? Você tem recebido mais pacientes gestantes com mais idade ao longo dos últimos anos? A idade média assim, das gestantes que você atende tem aumentado? Então vamos lá, né, Juliana? Eu trabalho com isso, né? Eu Uhum, faço a parte de reprodução humana, então eu passei por todas essas fases aí da questão da pandemia. Não sabemos como que o coronavírus age nos óvulos, na questão de reprodução, na questão do esperma. Vamos adiar, e aí tem uhum. aquelas mulheres que já estavam com 38, 39, mas como que eu vou adiar? E eu tô com 40 e a minha qualidade dos óvulos. Então, na pandemia, o que a gente viu que muitas mulheres congelaram ou óvulos Certo. ou embriões. Então, o aumento do congelamento, de preservação da fertilidade aumentou muito durante a pandemia, Tá, tá? de mulheres que queriam esperar um pouco para ter filhos, né? Esperar a pandemia passar, mas congelaram os óvulos para garantir aqueles óvulos de melhor qualidade para daqui a alguns anos, é isso? Isso, exatamente, né? Tá. Então, a gente sabe que a gente passou por esse momento aí de congelamento, né? E Uhum. agora, realmente, as mulheres estão engravidando mais velhas, isso é fato. Isso é uma tendência mundial, né? A Uhum. gente foi para o mercado de trabalho, a gente foi para a conquista da carreira, doutorado, pós-doc, né? Eu sou uma mulher que tem óvulos congelados e vou engravidar bem depois dos 40, né? Então eu Tá. tô nessa jornada, eu passei por isso, então eu congelei meus óvulos lá atrás e agora vou engravidar, mas dos meus óvulos de lá de trás. Então a minha chance, a minha porcentagem de sucesso é daquela época que eu congelei. Porque o que Tá. manda para a gente na mulher é a idade do óvulo. Uhum. E com quantos anos você congelou? Congelei com 36. Tá. E você tá com quantos agora? Já passei dos 40. Tá. Não precisa entrar em detalhes. Já passei bastantinho dos 40, vamos deixar assim, né? Não vamos contar a idade. Então, Tá. eu vou passar por todo esse processo, né? Então, isso é verdade. A gente tem pacientes gestantes de 47, de 48, Cada né? vez Hoje mais acima dos 40, né? cada vez mais. E hoje se fala muito de óvulos doados para essas mulheres que não congelaram, mas que sim, têm o sonho da maternidade ainda, né? E esse sonho pode se realizar quando a gente abre o coração para receber óvulos doados, né? Certo. Então, sim, tem muitas mulheres engravidando com 47, 48. Eu fiz parte já de várias dessa idade. Uhum. Tá, legal. Olha, eu acho que assim, eu quero fazer depois um outro episódio só para falar de preservação da fertilidade, de congelamento de óvulos, porque acho que isso já renderia assim um episódio por si só, né? É. Eu falei um pouquinho disso, quero só lembrar aos ouvintes que eu falei um pouquinho disso num episódio que eu fiz sobre maternidade independente, que eu entrevistei a Bettina Bocles, que é uma mulher que escreveu um livro sobre a experiência dela.
de maternidade independente, ela congelou os óvulos, depois fez tratamento para engravidar. Então, quem quiser voltar um pouquinho aí nos episódios anteriores para escutar a história dela, também recomendo. Mas hoje, como a gente vai focar mais na questão da gravidez mesmo, eu queria te perguntar o que é considerado gravidez tardia, assim, a partir de qual idade? Tem uma idade? Gravidez tardia é um termo que a gente até não gosta de usar, que a gente fala gestante idosa, Esse né? termo é estranho, né? É pesado, né? Quando eu falo esse termo e eu me coloco no lugar da minha paciente, porque afinal de contas eu também vou ser uma gestante idosa, né? Uhum. Eu não concordo, né? Mas a gente tem que seguir o que é os termos médicos, né? Tá, Então, sim, por definição, é acima dos 35, certo. Que hoje em dia é uma né? idade tão normal para engravidar, Que é né? uma idade super tranquila, né, Ju? Então, Uhum. é bem difícil, né? Hoje, o que a gente está vendo é que como mudaram pelo CFM a idade da mulher doar óvulos, né? Então, pode até 37 anos. Então, a gente começa a aceitar que essa gestante idosa é acima dos 37. Tá. Mas, na teoria, nos livros de medicina, ainda se fala que é a partir de 35 anos, Tá. tá? Então, Talvez surja aí um movimento para mudar essa terminologia, né, tá. para melhorar e acolher melhor essas mulheres mais velhas que estão engravidando. Tá. E existe algum outro termo mais simpático do que gravidez tardia, ou é o que se usa mesmo hoje em dia na medicina? Não, na medicina sim, gravidez tardia, né? Mas assim, eu costumo referir para as minhas pacientes que é a gravidez da maturidade, Ah, né? mais As bonito. mulheres é mais bonito, é mais suave, eu acho que é o que eu me incluiria, né? Tá. E as mulheres, quando elas estão nessa gestação da maturidade, gestante da maturidade, elas têm um olhar diferente para a gestação. Isso é assim, elas entendem os riscos, ela é uma dedicação maior, é aquela paciente que se eu falar, eu preciso te afastar do serviço, ela aceita mais, porque ela entende o momento fisiológico que ela está vivendo. Uhum. Tá. Entendeu? Quando a gente está mais novinha, a gente acha que as coisas nunca acontecem conosco, Uhum. né? Eu tenho um pouco mais de dificuldade, mas assim, na minha amostragem, né, das minhas pacientes do consultório, as gestantes da maturidade são as que ganham menos peso, elas têm um controle, porque elas sabem da importância de ter uma alimentação correta, né? Elas vêm frequentes na consulta, elas fazem os exames exatamente na semana que eu pedi, né? Então elas têm como que eu posso dizer? Um olhar diferente, né? Tá. Elas São mais entendem disciplinadas. poderíamos dizer que sim. E falando de riscos, quais são os principais riscos para uma gravidez madura, digamos assim? Tem maior risco, por exemplo, de aborto espontâneo? Com certeza, ainda mais se for de óvulos próprios, né? Tá. Quanto mais velha, quanto mais madura, a chance de vir uma má formação aumenta e as chances de abortamento também aumentam. Tá. No início da gestação, é preciso ter mais cuidado do que numa gestação de uma mulher mais jovem? Por exemplo, de carregar peso ou fazer um exercício. Tem algum cuidado extra ou é igual numa Não, na verdade, gestação? o que a gente precisa avaliar é o fator de risco dessa paciente, né? Então, por exemplo, se é uma paciente que teve um sangramento, é claro que eu vou pedir cuidados redobrados, entendeu? Então, eu preciso avaliar os fatores de risco dessa paciente. Então, é uma paciente que trabalha, não sei, vamos supor, dirigindo moto. É claro que eu não vou querer que ela dirija a moto nos 3 primeiros meses. Então, a gente vai avaliando os fatores de risco que ela vai apresentando. Se é uma paciente que já engravida com um IMC mais alto, com certeza eu vou pedir para ela ter cuidados redobrados no ganho de peso, né? Então, assim, a gente vai avaliando conforme o fator de risco. Então, se ela tem uma pressão alta, a gente já vai trocar os medicamentos para que ela já controle a pressão desde o início. Então, é muito mais avaliação de fatores de risco. Então é muito individual, muito particular de cada mulher. Super. Não tem uma orientação assim geral para todas. Cada caso tem que ser avaliado individualmente. A gente fala, né, na medicina não existe receita de bolo, né? Então a Certo. gente precisa realmente individualizar. E quanto mais eu individualizo,
esse atendimento, mais sucesso eu consigo nessa gestação, né? Então a gente não trata como um tudão, receitão de bolo. Quanto mais eu individualizar o acolhimento, o tratamento, as vindas na obstetra, isso vai deixando uma chance de sucesso maior para essa gestação. Certo. E eu queria falar um pouquinho você falou de risco de síndrome, né? Quanto mais velho o óvulo, maior o risco de desenvolvimento de alguma síndrome, né? Quais são as principais, as mais comuns? E é preciso fazer exames para detectar se existe uma síndrome ou não? Ou depende de cada caso, isso vai ser avaliado? Como que funciona? Então, é assim, a gente sabe que as pacientes mais maduras, né, têm o risco da gente ter síndromes, alterações cromossômicas, então, como a síndrome de Down, síndrome de Edwards, síndrome de Patau, que são malformações, né? Anencefalias, né? Então, assim, a gente sabe que tem síndromes que vão aparecer nas mulheres mais velhas, certo? Tem algumas síndromes que são incompatíveis com a vida, tem outras Certo. síndromes que não são incompatíveis com a vida, certo? Down é um exemplo delas, Certo. tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado para sair fazendo diagnóstico, para sair fazendo exames para eu investigar essa questão de síndrome, porque a gente sabe que aqui no Brasil não é autorizado o aborto, Uhum. né? Então, o que a Certo. gente faz? No ultrassom do primeiro trimestre, a gente vai avaliar. Se tiver alguma alteração sugestiva nesse ultrassom, a gente pode fazer um exame de sangue, que é chamado de NIPT, e que vai diagnosticar as principais síndromes que a gente pode ter aí alterado durante o pré-natal de uma mulher mais velha, Uhum. tá? Mas o organismo é tão perfeito que quando ela engravida de óvulos próprios, né, e mais velha, ela acaba entrando num abortamento. Na maioria dos casos? Na maioria dos casos. Se for uma síndrome incompatível com a vida, na grande maioria dos casos, essa paciente evolui para um abortamento. Uhum. Tá. Eu até queria falar de um outro episódio que a gente gravou, para quem tem interesse em conhecer histórias assim. Há 2 episódios atrás, eu conversei com a Andresa Duarte, quem acompanha o podcast conhece, que era uma das apresentadoras do podcast bem no início dele, e ela engravidou e mais para o final da gravidez descobriu que a filha tinha síndrome de Edwards. Então foi um caso talvez que entre na minoria aí das estatísticas, mas Mas aí precisava ver essa questão do morfológico, né? claro. Como é que Como você falou, é foi? muito particular de cada gestação, né? Mas assim, só um parênteses aqui para quem quiser conhecer uma história que Eu envolve, tive né? uma síndrome de Edwards de uma paciente bem nova. Uhum. Também pode Foi, acontecer, né? também pode acontecer, né? Porque é uma questão cromossômica. Então, assim, eu tive uma paciente bem jovem, pouco tempo agora mesmo atrás, que teve síndrome de Edwards. Uhum. E, Então, mais uma vez, infelizmente, o assim, bebezinho veio a falecer. no caso da nossa amiga também, infelizmente. E você estava falando dos exames, então os exames que uma gestante mais madura vai fazer também não existe receita de bolo, vai depender do que o ultrassom mostrar, podem ser pedidos exames adicionais ou não, é isso? Isso, Tá, exato, não é exato. porque ela engravidou numa idade mais avançada que necessariamente ela precisa fazer exames para investigar essas síndromes, não, depende de Porque cada a gente caso. vai acompanhando pelo morfológico, né? É Certo. claro que existem outros exames que a gente pode fazer, puncionar lá na barriguinha e pega o líquido e estuda, né? Então, assim, a gente tem, mas assim, a gente precisa individualizar cada caso, Certo. E esse tipo de né? exame é É mais invasivo, né? muito mais invasivo, com risco de abortamento, inclusive. O próprio Então, exame pode causar, aumenta o risco de abortamento. cada exame que você indica para paciente, você tem que estar ciente dos riscos, né? Porque a gente não pode falar na medicina que sempre vai dar certo e que sempre vai dar errado, né? Então, a Uhum. gente precisa individualizar o risco para pedir aquele exame. Tá. Ainda nessa linha da individualização, por exemplo, você falar, se eu tiver uma paciente que trabalha pilotando moto, eu vou falar para ela não fazer isso. A gestante madura pode fazer exercícios, se ela já está acostumada a fazer, por exemplo, é saudável, é indicado.
Acho que Mas agora está no momento, né? Todo mundo com essa dúvida aí de exercícios ou não, né? Qual que é a recomendação? Então é assim, se você já fazia exercícios físicos antes de gestar, você já tem um condicionamento muscular, cardiopulmonar, certo? Então você vai continuar com os seus exercícios físicos. No primeiro trimestre a gente diminui a carga para que seja mais tranquilo passar pelo esse primeiro trimestre, né? Porque por mais que eu fale para a gestante, olha, tá tudo bem, pode fazer exercício. Se ela tiver qualquer sangramento, ela vai falar, foi do exercício, foi do esforço, foi de entendi. pegar peso. Então é assim, a gente pede para pegar mais leve no primeiro trimestre, né? E depois, vida que segue, né? E você vai aumentando gradativamente, sempre fazendo com um professor específico, especializado para gestante, Isso é tá? importante, procurar alguém que entenda de exercício para gestante. Exato, entendeu? Que Tá. entenda que os tendões vão estar diferentes, os hormônios vão estar altos, então a chance de você fazer um entorse gestante é bem maior do que eu que não estou gestante. Então você precisa desse acompanhamento, né? E agora, se você não faz exercício físico e aí descobriu gestação, é excelente você fazer exercício físico. É excelente. Isso te ajuda a melhorar a parte do coração, a parte do pulmão, melhorar a circulação, mas não dá para sair falando, vai fazer crossfit, Uhum, né? claro. Então a gente vai introduzindo as atividades da gestante step by step, um mês Uhum. devagarzinho, entra no yoga, entra no pilates, entra numa musculação, começa a fazer caminhada, mas sim, toda gestante deve fazer exercício físico. Claro que se ela tiver uma placenta prévia, um sangramento, retardo de crescimento, ela não vai fazer, né? Tá. Então a gente avalia o risco e libera a paciente para fazer exercício. Tá, então mesmo uma mulher que era sedentária, estava sedentária antes de engravidar, engravidou, ela pode fazer exercício, mas né, dessa maneira Com bem ressalvas. gradual e com ressalvas. Tá. Isso. Você falou também de controlar o peso, né, de avaliar o IMC. Numa gestação madura, né, na maturidade, é mais importante ainda controlar o ganho de peso do que numa gestante mais jovem? Com certeza, né? Por conta da questão da taxa do metabolismo, né? Então, assim, a gente precisa entender que eu preciso gestar saudável. E Tá. eu tenho que entender que tudo aquilo que eu comer durante o pré-natal vai chegar no meu bebezinho. Eu vou mexer na questão metabólica desse bebê. Então, se eu me alimentar errado, comer só coisas erradas, eu estou fazendo uma programação metabólica fetal muito ruim, né? Eu vou estar deixando esse bebê muito mais propenso de ter diabetes e hipertensão quando ele crescer, né? Então, Meu Deus, hoje, acho por que eu isso que a comi gente tão sabe. errado na minha gravidez. Pois é, Ah, pois já é. foi, né? Tá, não Por foi isso que a tão gente, errado, mas eu comia bastante doce. por isso que a gente fala da teoria dos 1.100 dias, né? Que é Sim. durante a gestação e o primeiro e o segundo ano do bebê. Uhum. Porque Você tem esses que ter. mil dias são muito importantes para o desenvolvimento para o resto da vida, né? Exatamente. É agora, nesse 1.100 dias, que você corrige erros metabólicos que vão te gerar lá na frente um bebezinho, um adulto diabético e hipertenso. Hum. Em questão de hábitos alimentares da criança, influi no que o que a mãe consumiu durante a gestação? Ou isso é mais uma questão do hábito da família, depois que a criança nasceu, o que que você introduz na alimentação dela? Ou isso não é comprovado cientificamente ou não é? Então, tem alguns estudos da parte da nutrologia, que até as nutricionistas também falam que sim, tá? Que aquilo que você ingere realmente dificulta o paladar do bebezinho, e principalmente na amamentação. Ah, tá. Mais na amamentação do que na gestação? É isso, mais na amamentação do que Ah, na gestação. interessante isso. Eu gosto bastante desse assunto. Estou me preparando para isso, né? Então, estou lendo tudo. Agora, eu tenho uma dúvida que é a seguinte. Quando a gente fala em uma gestação na maturidade, né, de mulheres mais velhas, supondo que uma mulher que vai engravidar,
já tenha entrado na menopausa, ou esteja no climatério, está naquele período de transição para menopausa. Vamos supor que ela congelou os óvulos ou que ela vai usar óvulos doados. O fato dela estar na menopausa ou já ter entrado no processo de menopausa atrapalha a gestação ou a concepção, o sucesso dessa gravidez, ou uma As coisa não tem nada a ver? dificuldades, as dificuldades vão ser da parte metabólica e o risco da gente ter pressão alta. Ah, tá, porque na menopausa o metabolismo fica mais lento, é isso? A questão é assim, na menopausa a gente tem que tomar cuidado com a questão da resistência insulínica, como é que ela tá? Essa questão da pressão alta, a gente entende que as arteríolas já não são tão novinhas do que uma mulher mais jovem, O que são né? Então, arteríolas? Artérias? são as veias, as As veias artérias. em geral. Artérias em gerais, vamos Tá, explicar assim de uma maneira lúdica, né? tá. Então a gente tem essa maior resistência dos vasos, né? A gente pode ter um envelhecimento placentário mais antecipado, entendeu? E tanto é que mulheres acima de 51 anos que desejam gestar, elas fazem termo, elas deixam isso tudo por escrito, porque a taxa de mortalidade no parto é maior. Então, ela Tá. está querendo engravidar? Ok, ela vai passar com endócrino, ela vai passar com um clínico, ela vai passar com um cardio e ela vai ter um obstetra de alto risco que vai acompanhar o pré-natal e o parto. Ela não pode fazer o que está acontecendo bastante nos dias de hoje, que é fazer o pré-natal com um e ganha o parto com o plantão. Tá. Tem que ser o mesmo médico acompanhar todo o processo, né? Exato, entendeu? E isso fica escrito, fica por escrito, Uhum. E por que as tá? mulheres Então tem. estão procurando mais esse modelo? É para ter mais chance de ter parto normal ou não? Eu acho que é mais financeiro, Ju, porque a gente vê que na maioria dos casos acaba virando uma cesárea e a gente vê a insatisfação quando elas estão fazendo o parto nesse esquema. Você diz financeiro, porque de repente ela não pode pagar o parto desse médico que acompanhou a gestação e aí ela vai num hospital do plano de saúde. Entendi. Não, porque eu Exatamente. já ouvi mulheres falando assim que preferiam ter com o médico de plantão, porque aí a chance de ter um parto natural, normal, seria maior, porque Se você não pesquisar teria até no aquela Reclame pressão. Aqui, se você pesquisar no Reclame Aqui, você vai ver que isso não procede, É, que a maioria acaba indo para cesárea. nos plantões. Exato. Entendi. Então Então pode. a ideia é um pouco ao contrário do que se você está pensando, mas é Uhum. exatamente o contrário, É porque eu já ouvi né? isso assim de mulheres falando que tinham medo de serem pressionadas pelos seus médicos para agendarem uma cesárea. Então o raciocínio era: vou esperar entrar em trabalho de parto e vou para o plantão. E aí, a ser atendida por um plantonista, a crença geral é que a chance de parto normal seria maior, mas não é, então? Se você for pesquisar dados, não é isso que acontece, Entendi. Então, no né? caso das. Não, pode falar, desculpa. Por exemplo, assim, a gente que trabalha na linha da humanização, a gente investe Uhum. muito mais num parto humanizado, no esperar a data, do que outros tipos de equipe, Tá. né? E eu costumo falar para as pacientes, e muitas me perguntam essas coisas até no Insta e tudo mais, então a gente sempre fala, médico que começa a falar eu agendo, você tem toda a chance do mundo de trocar de médico, Uhum. né? E assim, a gente vê o quanto que é diferente um plano de parto quando você vai com o seu médico e um plano de parto quando você vai com o plantão. Então, é importante para as mães. Bom, eu acho que independente da idade, né? Procurarem um médico ou uma equipe que esteja de acordo com o plano que você deseja fazer, né? Se você quer um parto normal, procurar uma equipe Exatamente. No final do humanizada. ano, eu passei muito por isso. No final do ano, eu recebi várias pacientes que estavam de 35, 37. Ah, meu parto vai cair no Natal, meu médico não vai fazer, mas eu queria esperar. E eu, na minha linha de humanização, a gente espera. Eu fiz parto no Réveillon. Uhum, entendi. Mas no caso das gestantes mais maduras, é mais importante ainda que o profissional que vai fazer o parto seja o que acompanhou a gestação, né? Com certeza, né? Então, Até a fica. segurança para paciente muda, né? Uhum.
Fica um alerta importante aí, então, para as mães que desejam ter um parto humanizado, que tentem procurar uma equipe, um médico adepto do parto humanizado, de preferência desde o início da gestação, é isso? É, isso é muito importante, né? Isso é o que a gente fala, né? E assim, tem muitos colegas que até já partem do seguinte quesito, né? Só fazem pré-natal das pacientes que vão fazer parto com eles. Uhum. Né? Porque você cria uma relação médico-paciente, você conhece essa paciente 40 semanas, 39 semanas, você sabe tudo o que fez. E quando ela chega no plantão, não é o mesmo atendimento que ela está acostumada, a verdade é essa. E o médico não tem todo o histórico da gestação dela, né? Ele tem as anotações do pré-natal, mas ele não tem todo esse histórico, tudo isso. E aí ela se choca com o atendimento, porque ela estava acostumada com um tipo de atendimento. Agora, só voltando numa coisa que você me falou que me chamou a atenção e que eu queria entender e explicar para os ouvintes, quando a gente estava falando de engravidar na menopausa, né? Você falou que tem alguns riscos aí que precisam ser, alguns fatores de risco que precisam ser acompanhados, e você falou que existe um risco maior de envelhecimento placentário, é isso? Isso, O exato. que que é isso? E o que que ele acarreta? O envelhecimento placentário, na placenta é que chegam os nutrientes, a questão de proteção do bebezinho e tudo Uhum, mais. Então, quando começa, a gente precisa acompanhar esse envelhecimento placentário um pouco mais acelerado para ver se está causando alguma alteração hemodinâmica nesse bebezinho. Se o fluxo está indo certo, se o Doppler está certo. Se não estiver alterando crescimento, ok. Envelhecimento placentário não é indicativo de parto cesárea, não é indicativo de parto normal. Envelhecimento placentário é um fato que acontece com toda a placenta. uhum. Pode acontecer em qualquer idade. Qualquer idade. Tá. Eu tive gêmeos e eu tinha 30, eu engravidei com 32, eles nasceram, eu estava com 33. É. Foi isso? Acho que foi isso. Aí, eu não lembro do médico ter usado o termo envelhecimento placentário, mas você falou do Doppler, né, do exame, eu lembrei que no final da gestação, um dos bebês não estava crescendo e foi no exame do Doppler que foi que foi tão corrido que eu nem lembro mais dos detalhes, mas foi no Doppler que detectaram que tinha algum problema ali, né? Que um dos bebês não estava crescendo e aí eu fui para cesárea de emergência. Mas eu não lembro se falaram em envelhecimento placentário, mas eu sei que deu algum problema ali com a placenta. Se tiver alterou Doppler, eu tô com uma paciente agora de 37 semanas que o bebezinho tá com baixo peso, mas o Doppler tá normal. O jogo segue, fica dentro da barriga e a gente vai esperar o parto normal. Tá. É importante saber isso, então, que o envelhecimento placentário, como você falou, não necessariamente vai ser uma indicação de cesárea. Exato. Eu já recebi várias pacientes que chegavam aqui e falavam: não, mas a minha placenta estava velha, grau 3, por isso que eu tive que fazer cesárea. Mito. Isso não Uhum, existe. Isso não tá. existe. Bom, então, nas mulheres que estão na menopausa, então o acompanhamento tem que ser mais cuidadoso ainda, né? E já que a gente Exato. falou de parto, queria te perguntar: dá para fazer um parto normal numa mulher mais madura, numa gestante mais madura, acima de 40 anos, com 50 anos? É possível? Claro que dá. Eu quero um parto normal. Legal. Claro que dá. Tem que ver condições. Uhum, Claro que dá. É avaliar a fisiologia da mulher. A mulher nasceu para gerar, a mulher nasceu para passar pelo trabalho de parto. Eu sou contra os exageros. Eu sou contra marcar uma cesárea sem estar em trabalho de parto e sou contra o forçar parto normal. Isso eu também não faço. tá. Vamos respeitar o corpo dessa mulher, deixar ela entrar em trabalho de parto, mas não forçar um parto. Uhum, entendi. Mais uma vez, como você falou, é a individualização, né? Vai depender do físico, do emocional, das condições de cada mulher, né? Exato, exato. Bom, para a gente finalizar nosso programa, então, a gente tem o bloco Conselho de Mãe, em que eu sempre pergunto para a convidada se ela tem alguma dica, pode ser qualquer coisa. Uma série, um livro, um filme, uma palestra, um vídeo no YouTube, um TED Talk, ou alguma coisa que ela pode fazer para facilitar a vida dela. Carolina, você tem alguma dica para nossos ouvintes? A orientação que eu passo é
Faça curso de gestante online para você receber informações. Pegue cursos de gestantes onde você vê profissionais falando, tirando as dúvidas. Eu acho que isso é muito bacana. E nunca desista de ter um parto humanizado, um parto com muito acolhimento. Nem que seja com 39 semanas, você está se sentindo insegura, você acha que não vai conseguir, troque de médico. Procure um médico que entenda o seu plano de parto. Isso é muito importante, porque a gestante precisa confiar no médico, né? Então, se Precisa. você está inseguro, procura outro médico, nem que seja para ter uma segunda opinião. De repente, se você mudar de ideia, você volta para aquele primeiro, mas eu acho que, assim, se você não está se sentindo segura, confiante, é melhor mesmo procurar outro profissional ou até mais de um, né? Conheço mulheres que trocaram várias vezes até encontrar aquele em que ela Eu se tenho sentia vários mais relatos segura, aqui né? das minhas pacientes que me deixam. Eu passei em 6, eu passei em 5, a senhora foi a oitava. Então, assim, isso é o que eu sempre oriento. Procure um médico que entenda o seu plano de parto, que te sinta, faça você se sentir acolhida durante todo o seu momento de gestação. Perfeito. Então, fica essa mensagem aí final para as nossas ouvintes. Carolina, super obrigada pela entrevista. Acho que foi super esclarecedora. E ainda mais para, né, nesse momento que a gente está vivendo, que as mulheres estão sendo mães mais tarde, eu acho que nunca fiz essa pesquisa, mas acho que a maioria das minhas ouvintes deve ter sido mãe ou engravidado com mais de 30 anos, algumas mais de 35. Então, acho que a gente fala com muita gente quando a gente está falando sobre gravidez na maturidade, que é um termo mais bonito. Eu acho mais bonito. Eu que agradeço o convite, eu fico à sua disposição. Sou uma apaixonada por falar em gestação, Ah, que bom. maternidade. Você pode voltar outras vezes para a gente falar de outros temas, então. Obrigada, então. Grande E beijo, viu, Ju? só lembrando que a gente tem nossa versão da conversa no YouTube também. Caso você esteja ouvindo a gente em alguma plataforma de áudio, a gente tem também o vídeo no YouTube. E obrigada pela companhia de vocês, por ouvirem até o final e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Podcast